Olá, meus amigos, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Estamos novamente no ar com mais uma edição do Café com Kardec e Amigos. Hoje eu estou aqui, substituindo o nosso querido amigo Alisson, que é o nosso âncora, já costumeiro aí das edições do Café, e que hoje vai estar aí nos acompanhando. Então, estou com essa responsabilidade aqui de ser o mediador desse nosso café, que na edição de hoje, conforme a divulgação que fizemos, vai tratar de um tema muito interessante, extremamente atual, que é o tema da transição planetária. Nós aproveitamos sempre a oportunidade para registrar que essa nossa edição do Café com Kardec e Amigos, ela está sendo nesse momento transmitida através do canal Seridó Espírita no YouTube e também em parceria sendo transmitido pela TV 7, e ainda estamos ao vivo também, além do YouTube do Seridó Espírita e do YouTube da TV 7, estamos também pelo Facebook do Sementes do Cristo de Acari, pelo Facebook do Seara de Luz de Currais Novos e pelo Face do Gebem de Parelhas. Então, ao vivo por diversas plataformas nessa noite, agradecemos a presença dos queridos amigos que nos acompanham, damos o nosso boa noite para todos os irmãos e irmãs que já estão comentando aí, e dizer que é uma alegria sempre muito grande estarmos juntos nessa iniciativa de divulgação da doutrina espírita, que é o Café com Kardec e Amigos, que é uma forma descontraída, muito bacana, de conversarmos a respeito dos temas, de diversos temas da doutrina espírita, à luz da nossa querida doutrina dos espíritos, e sempre contando com amigos muito queridos que vêm dar a sua contribuição. Nessa noite, meus amigos e minhas amigas, nós temos aqui 3 amigos queridos que estarão conosco debatendo sobre a temática da transição planetária, e eu já vou chamar aqui para a nossa telinha, para fazer os seus rápidos cumprimentos aí, um amigo muito querido, trabalhador hoje, diretor adjunto da área da família da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, tem feito um trabalho muito bacana na área da família. Eu tive, inclusive, a alegria de ser entrevistado por ele num podcast muito bacana, Família e Foco, produzido pela Cresul, trabalhador também da Comissão Regional Espírita Sul, um amigo muito querido. Seja bem-vindo, Herbert Orleans. Tudo bom, meu amigo? Tudo jóia, meu amigo. Que maravilha podermos estar aqui juntos, nessa experiência maravilhosa, né? Desde o primeiro episódio que eu vi do Kardec com Amigos, fiquei encantado, né? Uma forma tranquila da gente reunir os corações dos nossos trabalhadores. Já de antemão agradecer ao convite, né? Do pessoal que a gente tem admirado muito e muito aplaudido, do Seridó Espírita, com essa plataforma maravilhosa que vem unindo o movimento espírita. Então, quero registrar minha gratidão de poder estar aqui com você, amigo tão querido do nosso movimento, para contribuir um pouco na noite de hoje acerca dos conhecimentos, né, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, num tema tão atual, complexo, por vezes, que é o tema da transição planetária. Muito bem. Vou tentar retribuir a gentileza hoje, tive a honra de ter sido entrevistado por você, E agora eu estou tendo a honra de mediar um bate-papo com a sua presença. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Herbert. Obrigado. Bom, vamos chamar um segundo amigo que estará conosco aqui, também, amigo muito querido, subcoordenador da área do atendimento espiritual da Comissão Regional Espírita do Seridó, trabalhador do Gebem de Parelhas, hoje também colaborador da Casa de Santa Cruz. Seja muito bem-vindo, nosso amigo querido Jacinto Júnior. Boa noite Igor, boa noite Herbert, boa noite a todos os amigos e irmãos que nos assistem. Obrigado pelo convite, é uma alegria muito grande estar com vocês reunidos essa noite. Muito bem, vocês estão vendo que
Hoje o nosso café está recheado aí. Temos o nosso terceiro convidado que fecha esse trio maravilhoso nas discussões que certamente serão muito, muito importantes e reflexões muito pertinentes que faremos hoje, que é também um trabalhador muito querido do movimento espírita da região do Seridó, trabalhador do grupo espírita Sementes do Cristo de Acari, e o responsável, inclusive, pela divulgação, pelas divulgações, pelas artes muito bonitas que vocês veem aí divulgando os eventos, né, do Seridó Espírita e do movimento. O nosso querido amigo Rodrigo Ranieri, mais conhecido aí como RR. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito boa noite a todos, Jacinto, Herbert, Igor, a todos os nossos espectadores queridos que estão hoje aqui conosco, tirando um pouquinho do seu tempo para vir ouvir falar um pouquinho sobre espiritismo, sobre a transição, que, como Herbert falou, um assunto por vezes complexo, mas vamos ver se a gente hoje dá conta aqui de passar o pouco que a gente sabe sobre esse assunto tão bom de se falar, mas também tão necessário que a gente estude, né? Muito bem. Registramos aqui a presença do nosso querido amigo Cláudio Henrique, mais uma vez, amigo querido, desejando aí muita luz e inspiração para os nossos queridos amigos. Temos a presença aqui da nossa Cíntia, também amiga querida, sempre presente. E aí, à medida que a fala for acontecendo, a gente vai colocando aqui, já temos muitos comentários, mas temos um em especial que eu vou manter vocês três aí na tela, para vocês sentirem a responsabilidade do que pode acontecer ao longo da nossa live hoje. Então, o nosso amigo Alisson, que está aí agora nos bastidores, acompanhando pelo YouTube, dizendo que o canal Seridó Espírita está com 988 inscritos. Será que nós bateremos a meta de 1000, hein? No programa de hoje, no Café com Kardec e Amigos dessa edição? Dá uma pontinha. A transição planetária também poderia trazer essa transição para a gente, né? A transição para que a gente entrasse no patamar dos 1000 inscritos. Então, quem sabe, cada um dos amigos e amigas curtam aí, compartilhem o vídeo. Quem ainda eventualmente não se inscreveu no nosso canal, que o faça. É extremamente importante e abre um espaço ainda maior para que a gente possa divulgar ainda mais a doutrina espírita, que é o nosso grande objetivo. Muito bem. Então, sem mais delongas, né, eu vou convidar o nosso amigo Herbert Orleans para que faça suas considerações iniciais. Vou deixar o Jacinto e o Rodrigo aí temporariamente no backstage. Já já eles voltam aqui para a gente. Herbert, meu amigo, o espaço agora é seu para sua fala inicial sobre esse tema tão importante. Eu, inclusive, vim vestido com ele também para ajudar aí nas reflexões. Transição planetária. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez e eu deixo a palavra contigo agora nesse momento. Gratidão, meu irmão. Pois bem, queridos ouvintes e que estão nos acompanhando aí pelas plataformas sociais, o tema transição planetária é um tema que a doutrina espírita já vem abordando há um certo tempo. Por quê? Porque a doutrina espírita, é o movimento religioso, filosófico, por assim dizer, que vem secundar essa mudança de nível evolutivo do nosso orbe, né? Então, desde o momento que a doutrina espírita chegou à Terra, já começou o movimento de mudança de padrão, digamos assim, espiritual, religioso. A espiritualidade, todos nós sabemos, vem crescendo nos últimos anos, a busca por espiritualidade. O que demonstra em todas as religiões, não é só o espiritismo, né? Todas as religiões a gente fala desses tempos. Algumas dizem, dentro do nosso arraial do cristianismo, diz, Jesus está voltando, é o fim dos tempos, né? Trazendo aquelas questões do evangelho que o próprio Cristo trouxe no sermão profético, né? Outras religiões também falam desse momento de crise e de um fim e de uma transformação, né? E portanto, é um movimento que não é recente, né? Apesar de, ultimamente, em razão da pandemia, a gente ter se debruçado mais sobre esse fenômeno da transição planetária, sobre esse processo de transição planetária. Por quê?
Porque questões, fenômenos como esse que nós estamos passando na atualidade são típicos da transição planetária. Porque o próprio Cristo, como eu falei aqui no sermão profético, quando ele vai falar desse período de mudança, de crise ou de juízo final, ele chama de juízo, e na verdade, quando a gente vai olhar a expressão crise, ela significa juízo, né, separação, ou seja, tem um modelo que não mais atende à ânsia da comunidade que está habitando a Terra, dos espíritos que estão evoluindo, que é esse modelo materialista exclusivamente, né? E aí nasce um novo paradigma agora, que é o paradigma espiritual. Nós estamos entrando na era do espírito e estamos exatamente nesse movimento. E esse movimento, ele responde, digamos assim, por muitas transformações. Transformações do ponto de vista da Terra mesmo. A Terra passa por, a gente vê cataclismos, alguns de natureza como maremotos, terremotos, e que desencadeia desencarnações coletivas, né? Jesus, eu repito, ele, quando vai falar do sermão profético, desse período, ele fala desses cataclismos, fala das pestes, da fome, guerras, rumores de guerras. Então, como a gente está agora passando pela pandemia, né, que é um flagelo que tem levado muitas vidas para o plano espiritual, então o tema transição planetária está extremamente atualíssimo. Repito, porque é nesse momento onde a gente vê mais um fenômeno do processo de transição. Lembrando que, como eu disse, a transição planetária ela já acontece e ela, digamos assim, tem o seu pontapé definitivo na Terra com a vinda da doutrina espírita. A gente lá na frente pode até trazer, eu vou até trazer para vocês agora uma frase que Kardec traz no livro A Gênese, e aí eu concluo essa minha primeira fala, está no final do livro A Gênese, onde ele vai falar dos sinais dos tempos. Ele vai falar que o espiritismo é a filosofia, por assim dizer, ou o movimento, né, que está mais apto a secundar esse processo de mudança, né? Essa ânsia que nós estamos tendo de mudança, de aprimoramento moral e busca de espiritualidade. Vai dizer ele, o espiritismo não cria a renovação social, né? Ele não vem criar isso, é o que ele vai dizer, a própria ânsia da sociedade pela uma mudança. A madureza da humanidade é que fará a renovação necessária, né? Nós hoje vivemos crises em todos os campos, crise na política, na crise econômica, crise dentro de nós, é a profunda, a das crises que mais chama a atenção da humanidade hoje, são as crises da depressão, da ansiedade, da loucura, da drogadição, né? Esses fenômenos todos que estão acontecendo por dentro é exatamente esse prenúncio de nós, seres humanos, reclamando um estado melhor de espiritualidade. Então, isso é uma ânsia natural, deriva do processo evolutivo, da lei de progresso, que a gente vai falar aqui várias vezes. A transição planetária assinala a lei do progresso, nada mais isso. A gente sai de um mundo, né, onde o paradigma materialista não dá mais conta das nossas ânsias, que é o mundo de prova e expiação, e vamos agora para um mundo mais harmônico, mais em paz, com menos dores, que é o mundo de regeneração. E a gente está nessa divisão. Aí Kardec vai dizer, o espiritismo não cria essa ordem social, deriva da ânsia natural. Agora ele diz, pelo seu poder moralizador, por força das suas tendências progressivas, pela amplitude de suas vistas e pela generalidade das questões que abrange, ele traz 4 características da doutrina espírita. O espiritismo é mais apto, né? É a doutrina mais apta do que qualquer outra na Terra a secundar o movimento de regeneração. Então, ele vem com esse propósito, sobretudo, de nos dar subsídio em diversos aspectos, especialmente no poder moralizador que ele traz, né? Porque a doutrina espírita é um conhecimento científico e filosófico
de base religiosa, porque traz o ensino de Jesus como a grande alavanca, né, da humanidade, de transformação da humanidade. Daí porque a força do poder moralizador da doutrina espírita. E aí a gente conclui dizendo o seguinte: como é que vai se dar essa mudança, né? Quando internamente nós conseguirmos atingir esse nível. Porque a categoria dos mundos se dá pelas características dos seus habitantes, né? Se estivéssemos só nós, espíritos rebeldes ainda, se só se mantiver na Terra espíritos rebeldes, voltados para o mal, etc e tal, a Terra não iria avançar. Mas chega um momento em que Deus diz: é chegada a hora de um novo estado de coisas, nós vamos ferir a humanidade com alguns flagelos destruidores para apressar esse processo, e aí então os habitantes vão se dar conta da necessidade de transformação, e em breve, a gente espera que em breve, lembrando que no tempo de Deus, o breve pode repercutir em vários anos, até séculos, né? Mas em breve a gente estará numa terra regenerada. Acho que está sem o áudio, Igor. O seu áudio. É porque eu botei no mudo para não correr os textos. Tomara que o breve seja breve mesmo, né? Mas você colocou um elemento aí importantíssimo, né? Que para ser breve depende única e exclusivamente de cada um de nós, né? Então, muito bem, Herbert, gratidão aí pela sua fala inicial. Nós vamos chamar aqui o nosso Jacinto, para que ele possa também fazer as considerações iniciais sobre esse tema tão necessário na atualidade. Vou dar um descansinho aí para o Herbert tomar o café dele, afinal de contas é café com Kardec e amigos, né? Ou a água, enfim. E aí, Jacinto, peço para que você então dê continuidade aí com as suas considerações iniciais sobre o tema, meu amigo. Fica à vontade. Tá bem, obrigado. Meus irmãos, a transição planetária é um tema que, como bem colocado pelo Igor, muito bem detalhado pelo Herbert, tem sido muito recorrente e nada é mais atual do que o nosso tempo, em que vemos esse flagelo coletivo, vivemos esse flagelo coletivo que expõe muitas feridas nossas, muitas feridas espirituais, morais e sociais. Temos esse tema atualizado, a nos bater à porta, mas também uma contradição nessa temática, né, de que a transição planetária é muito questionada, é muito desejada, é muito falada, é muito, né, pesquisada por nós, especialmente da doutrina espírita, e ao mesmo tempo, quando a gente olha nossas realidades individuais, a realidade comunitária próxima de cada um, a gente pensa que como é que essa mudança vai me afetar, né? Há esses questionamentos que nós vamos tendo e gerando dentro de nós, essas crises que nós temos gerado internamente, né, como bem colocou Herbert, da moralidade que nos questiona a necessidade de mudança individual, a necessidade de mudança em coletividade restrita, mas também em coletividade como humanidade. E o Espiritismo vem ser essa luz necessária para guiar nesse momento de trevas, de tempestade, de escuridões. Porque antes de visualizarmos o amanhecer, se caminha por um período passageiro de trevas. E aí, por vezes, passa-se por essas realidades de aflições coletivas, como é a própria pandemia do coronavírus, mas também a gente observa que esse momento presente tem dilatado, tem exposto muitas feridas que há muito nós carregávamos. E é como bem coloca os espíritos lá na questão 737, de que os flagelos, eles aceleram coisas para que as questões ainda não resolvidas sejam postas muitas vezes para fora, aí vem individualmente, principalmente moralmente, mas também coletivamente, porque é como fala muito os espíritos e o Kardec também. O bem e a caridade só tem realmente o alcance máximo quando há um maior número de beneficiados.
Então, veremos essa grande luz alcançada quando o máximo de beneficiados for alcançado. Acredito que seja um dos muitos rumos que o Espiritismo vem nos trazer como resposta para nosso tempo e o nosso momento. Obrigado. Opa, Jacinto. É isso aí. Gratidão aí pelas suas reflexões iniciais. De fato, meus amigos, vejam que o tema já vai inundando a nossa mente aí de reflexões muito interessantes, e sem dúvida, toda vez que a gente começa a discutir esse assunto, não tem como não fazer uma abordagem, um chamamento à responsabilidade, né? E compreender o nosso papel em tudo isso, como você muito bem colocou, Jacinto. E aí eu chamo aí o nosso querido Rodrigo para fazer parte também agora desse nosso primeiro momento. Agradeço o Jacinto, daqui a pouco chamo você novamente, meu amigo. E Rodrigo, seu espaço aí também para repercutir as suas reflexões iniciais a respeito do tema, pedindo aos amigos que nos acompanham, reforçando, já podem começar a fazer as suas perguntas, porque depois, na sequência da fala do nosso Rodrigo Ranieri, a gente já vai abrir espaço para trazer as perguntas que vocês estão fazendo aí pelos diversos canais. Então, só incentivando isso e dizendo, no reforço de um comentário que Alisson fez, estamos com 989, Rodrigo. Estou achando que vai ser hoje que a gente vai atingir as 1.000 inscrições aí do Seridó Espírita. E aproveitamos também para agradecer, nessa parceria com a TV7, irmãos de diversas localidades do nosso Brasil, atestando aí presença nos comentários, o que nos deixa muito felizes. Rodrigo, o espaço seu agora para as suas considerações iniciais, meu amigo. Valeu, meu querido. Uma boa noite mais uma vez a todos que nos assistem. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês, aqui no Café com Kardec e Amigos. Então, meus irmãos, transição planetária. Quando a gente ouve falar em transição planetária, muitas vezes o que vem à nossa mente são datas. E a gente percebe uma preocupação muito grande das pessoas com datas, com períodos fixados, né? Quando será, quando se deu, ou quando será o início da transição, quando será o fim da transição, mas essa preocupação é secundária, até porque no tema transição planetária, no Espiritismo, quando a gente se aprofunda, a gente percebe que não se tratam de datas, né? Mas sim de uma mudança de patamar da Terra na escala dos mundos. O que é a escala dos mundos? Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz 5 tipos de mundos que estão presentes em todo o universo, que são eles: o mundo primitivo, o mundo de expiação e provas, ao qual nós estamos agora, o mundo de regeneração, ao qual nós estamos em transição para ele, o mundo regenerado, o mundo celeste, o mundo feliz e o mundo celeste ou divino. Então, a transição planetária é a passagem gradual de uma escala a outra, porque como Herbert nos lembrou, existe o progresso, né? O progresso é inexorável. É como uma onda gigante que vem lhe arrastando. Se você tentar nadar contra ela, você se afoga. É melhor você pegar uma prancha e surfar. Então, o progresso é assim. Então, o que a gente chama de transição é a passagem de um nível a outro. E Kardec nos diz no livro A Gênese que são 2 processos concomitantes. O progresso físico do planeta, pela transformação dos elementos que o compõem, assim nos diz o codificador, e o progresso moral dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, Kardec nos diz que ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o habitante. Bem interessante isso. E eu vou agora buscar no Evangelho uma fala do Cristo, bem rapidamente aqui para eu encerrar aqui minhas considerações iniciais, quando Jesus nos fala no Evangelho de um fim. Que fim, né? Então, lá em Mateus 24, Jesus nos diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhar, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, quando o Cristo nos diz forçoso é que assim aconteça, tormentos físicos sempre ocorreram, né? Desde que o mundo é mundo, que existem terremotos, existem tsunamis, existem erupções vulcânicas, mas só que não eram noticiados antigamente por causa da precariedade dos meios de comunicação de antigamente, né?
Hoje, se um terremoto ocorre em qualquer parte do mundo, em 15 minutos o planeta inteiro saberá. Mas antigamente não era assim, então a gente achava que não acontecia. Por isso essa falsa impressão de que aumentou o número de terremotos, o número de cataclismos, mas a transição não é isso. São sinais, como Cristo nos diz. O princípio das dores, Jesus nos fala também, fazendo uma analogia sobre um parto, né? Quando a mulher está para começar o processo de nascimento do seu filho, ela começa a sentir dores, né? Princípio das dores, como Jesus nos diz. Então, desse novo mundo que vai nascer, nós estamos nas contrações do planeta, segundo o que Jesus quer nos falar, né? Princípio das dores. Toda mulher que já foi mãe sabe que esse momento começa, as contrações, o princípio das dores para aquela vida que surgirá. Então, o mundo regenerado surgirá, vai nascer, mas para isso tem que haver as contrações, essas dores, essas crises, como o Herbert falou, para que venha ao mundo, entre aspas, esse novo planeta, né? E Jesus termina, diz mais à frente, ainda no capítulo 24, e este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Que fim? Fim dos tempos da ignorância, do egoísmo e do orgulho, do atraso moral dos homens. Virá um novo tempo onde a natureza será respeitada, o bem sobrepujará o mal, né? A fraternidade será o sistema político dominante. Então nós teremos, enfim, um mundo de homens de bem. Essa é a transição, em resumo, de acordo com o que nós estudamos aqui todos os dias e a qual nós aqui nos arriscamos a falar. É com você, Igor. Muito bem, Rodrigo. Obrigado pelas suas considerações iniciais. Algumas provocações já interessantes para instigar as perguntas dos nossos amigos, né? Inclusive sobre essa questão de quais são as calamidades que realmente com as quais a gente deve se preocupar ou deve direcionar a nossa atenção. Será que são as calamidades físicas mesmo? Mas eu vou deixar essa perguntinha para alguém fazer no momento oportuno, e vou trazer o nosso querido Herbert e o Jacinto aqui para a tela, que a gente já tem uma pergunta do nosso querido amigo, professor Gilberto, que esteve conosco na última edição do Café, né, debatendo com o nosso querido Alisson e o nosso querido Ricardo Alves, né? E aí o Gilberto tem uma pergunta. Eu vou direcionar em primeiro lugar aí para o Herbert, mas depois do Herbert, o Jacinto e o Rodrigo também podem ficar à vontade para fazer o complemento que acharem importante, tá certo? E mais uma vez estimulando, o Alisson tem colocado aí nos comentários, gente, vamos fazer as perguntas, porque a partir de agora, feitas as considerações iniciais dos nossos irmãos, a gente vai muito depender das perguntas, dos comentários que vocês façam. Então, o Gilberto coloca, Herbert, primeiro para você e depois para os nossos dois amigos. Ele até brincou aqui, uma perguntinha provocativa. Esse conceito de transição planetária, ou essa ideia, né, essa palavra, a expressão transição planetária, ela não dá uma nova roupagem para uma ideia dos fins dos tempos? Essa ideia de uma certa maneira fatalista e até meio apocalíptica de outras doutrinas. Então, o conceito de transição planetária está relacionado com isso mesmo? Ou se não, Herbert, qual é a forma sobre a qual a gente deve entender essa questão da transição? Afinal de contas, essa questão dos fins dos tempos e os receios que a gente tem com relação a isso já são meio que, de uma certa maneira, algo até atávico, né, das nossas consciências. Então, como compreender esse conceito de transição planetária sobre a forma que o Espiritismo nos apresenta, me arriscando, o professor Gilberto, a tentar fazer um complemento na sua pergunta. Interessante a pergunta. Eu cheguei, inclusive, a dizer no início da minha fala que as denominações são variadas, né? A gente vê igrejas falar, Jesus está voltando, é o final dos tempos. Eu, na minha visão, Igor e nosso professor Gilberto, as palavras em si, elas
a gente tem que tirar o espírito da lei, digamos assim, né? Vamos na essência do que a expressão quer dizer. Pode se chamar de uma ideia apocalíptica? Pode, mas o que é que ela, na verdade, traduz, né? Traduz que um ciclo está sendo fechado e um novo ciclo está sendo aberto. Então, para a doutrina espírita, ela traz essa luz nessa conceituação, né? De que se fecha um ciclo, porque a vida é cíclica, né? Nós sabemos, em tudo a vida é cíclica, né? Basta a gente olhar, inclusive, o próprio processo antropológico da Terra, o processo sociológico da Terra, a gente vai ver as séries de mudanças, os vários ciclos que acontecem no orbe. Então, o conceito de transição planetária foi porque a doutrina espírita classificou os orbes, que são infinitos orbes no planeta, nós sabemos, a ciência hoje já catalogou 200 bilhões de galáxias, cada galáxia com 100 bilhões de sóis, quantos planetas não tem aí no universo? Então, como o nosso irmão Rodrigo falou, há uma classificação, e a doutrina espírita chega e diz, como a classificação agora para os habitantes da Terra vai sair de prova e expiação para o mundo de regeneração, como a transição agora significa dessa maneira, né? Esse alçar na condição moral, né? É importante que Rodrigo trouxe isso. A Terra, ela progride fisicamente, materialmente e moralmente, né? Há transições do ponto de vista físico, porque o que é a transição? A transição nada mais que é o império da lei da destruição. É outra lei do universo. Por que as coisas são destruídas, chegam a um fim? A um fim. Será que é para se destruir mesmo? Não. Qual é o fim da destruição? Está lá na questão 728 do Livro dos Espíritos. É a transformação, a regeneração, o aprimoramento. Então, a Terra, ela vem se aprimorando no decorrer dos séculos, que inclusive do ponto de vista ambiental, aprimorando para nós a nossa convivência. Basta você olhar o processo da Terra como era antes e como é hoje, né? Está muito mais habitável. O único elemento, diz o benfeitor Emmanuel, que destoa da harmonia do universo, somos quem? Nós, os seres humanos dotados de livre-arbítrio. A gente é que destoa, né? E aí a gente interfere no meio ambiente, inclusive para nos prejudicar. Mas, enfim, a Terra ela vem se aprimorando, ela vem se transformando. Então, a vida é assim, né? É um eterno nascer, renascer, progredir. A própria lei de reencarnação é uma lei de cíclicos, de final mesmo. Final, mas do ponto de vista material. Emmanuel, para finalizar minha fala, ele diz que tudo que na Terra é visto aos olhos ou está morto ou vai morrer. Isso é uma concepção apocalíptica também, finalista. Mas o que é que ele está querendo dizer, na verdade? É que tudo que é material está em constante ciclo de aprimoramento e de aperfeiçoamento. A transição planetária é esse conceito. É o conceito de fim de ciclo, abertura de um novo, uma nova gestação. A gente está no parto da Terra, né? A Terra agora vai alçar a um novo patamar evolutivo, mas muito bem colocada, trazer isso aí para a gente poder tocar um pouco mais nesse assunto. Jacinto e Rodrigo, fiquem à vontade aí para fazer algum complemento, se vocês quiserem, na fala do nosso amigo Herbert. Sim. O Herbert falou muito didaticamente, muito boa fala. Sempre eu gosto de ouvi-lo. E assim, ele tocou no ponto que o Kardec fala e que Paulo fala nas suas cartas, né? De que a criação geme e chora esperando a manifestação dos filhos de Deus. E é interessante como assim a gente acaba sendo, né, em alguns sentidos, atrasados, mas é aquela questão. Os budistas, os orientais, refletem muito a questão da transformação e da mudança, porque nós, eu falo genericamente mesmo, a humanidade tem dificuldade em mudar, né? Nós temos facilidade em acomodar e temos dificuldade em mudar.
Daí, a única constância, a única certeza que se tem, a única coisa definitiva é a transformação. E bem colocado pelo Herbert, essa é uma das. Essa não vai ser a primeira, não é a última, mas a gente precisa conquistar cada etapa evolutiva até alcançarmos essa tão desejada aí, esse mundo de regeneração. Muito bem. Rodrigo, se você se quiser, pode fazer ainda algum complemento, e eu já vou entabular, porque as perguntas o pessoal perdeu a timidez, estão começando a surgir aqui, e aí a gente já vai dar uma dinâmica aí, explorando um pouquinho mais vocês, para privilegiar responder o máximo de perguntas dos amigos. Então eu deixo um espaço ainda para você, se quiser fazer algum complemento na fala inicial aí do Herbert e do Jacinto, e eu já vou encaminhar a próxima pergunta aqui para você. Beleza, aqui bem rapidamente, é uma coisa bem rápida mesmo, porque a gente viu que o nosso querido Gilbert, né, professor lá de Parelhas, nos fala aí na pergunta, fim dos tempos, mas a gente não deve raciocinar com questão de tempos, assim, Jesus em momento nenhum diz fim dos dias, não haverá fim dos dias, não haverá o fim da Terra agora, a Terra um dia se acabará, naturalmente, porque Kardec diz que Deus renova os mundos assim como renova os seres, né, os espíritos dizem a Kardec. E trazendo para a analogia do futebol, quando termina o primeiro tempo do jogo, né, o jogo não acabou, né, teremos um intervalo, para depois vir o segundo tempo. Então, fim dos tempos não é o fim de tudo, não é o fim dos dias, né? Trazendo para essa questão da analogia das palavras, né, como foi citado. Lei de transformação também, que foi muito bem lembrada aí pelo nosso querido Herbert, que alguns chamam lei de destruição, mas eu prefiro chamar transformação, porque vamos trazer também, eu gosto muito de analogias, vocês vão perceber. Eu gosto de trazer assim, para a prática, para a gente entender melhor. Um pedreiro, quando ele faz um muro, ele está no início de sua caminhada profissional. Ele vai fazer um muro torto, né? Vai colocar um tijolo errado aqui, vai colocar mais cimento ali, e termina o muro um pouco feio, torto, né? Só que aí passam-se os anos, ele adquire experiência e ele volta para esse mesmo muro. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma maquiagem? Vai jogar um novo reboco em cima? Não, ele vai ter que derrubar esse muro. Vai ter que destruir, transformar esse muro para poder subir um muro novo. Então, essa analogia que eu trago para a questão de fim dos tempos, de transformação, de início de um novo processo. A gente tem que reformar, destruir, entre aspas, transformar para que tudo renasça novo e melhor. Preciso destruir para poder renascer. E nessas idas e vindas, tudo destina a crescer. Olha só que coisa linda eu me pus a aprender. Né? E aí, como você falou em destruição, deu o gancho perfeito para a pergunta da Lília. A gente, né, esse tema da transição planetária, ele traz muito receio, às vezes, em alguns, exatamente que muitas vezes associam a questão da transição planetária assim, aos cataclismos, aos flagelos destruidores, a coisa puramente física, né? E aí a Lília, então, nos convida a refletir um pouco sobre isso, sobre, de uma certa maneira, esses nossos temores dentro do processo da transição, talvez, e ela pergunta, a transição necessariamente, começando agora por você, meu amigo RR, ela necessariamente se faz com dor? Para transição acontecer, a dor, ela é uma certeza? E é o único caminho? Será que a gente teria outros caminhos que não esse? O que é que você acha, meu amigo? E aí, essa pergunta é interessante, o Herbert e o Jacinto já vão aí também matutando um pouquinho sobre ela, porque rapidinho eu vou querer ouvi-los também. Bom, respondendo a Lília, não necessariamente, porque se nós tivéssemos escutado as palavras de Jesus em suas primeiras décadas, o Evangelho tivesse sido aceito, recebido por todos os homens da Terra, não teríamos tido cruzadas, não teríamos tido Inquisição, não teríamos tido Idade Média, período das trevas. Tanto sofrimento poderia ter sido evitado. Mas nós temos o livre-arbítrio. E para espíritos rebeldes à lei divina, se você não aprende no amor, aprende na dor. E essa é uma lição que a gente passa para os nossos filhos. Se não for por amor, a vida vai lhe ensinar pela dor. Então, do mesmo jeito, esse processo de transição íntima que nós devemos buscar, não esperar que venha de fora para dentro, é um processo de dentro para fora, porque só assim nós mudaremos
a psicosfera desse planeta para receber essa nova era. Então, a dor é a professora para espíritos rebeldes à lei de Deus. Se você opta pelo bem desde o início, Deus nos cria simples e ignorantes, sem nenhuma noção do bem e do mal. Somos nós que escolhemos o mal através de nossa caminhada. Então, através da ação e reação, que é também uma lei natural, nós vamos colher os frutos do que plantamos, né? Então, a dor é professora para espíritos. E trazendo para a questão dos distúrbios que hoje acomete tanta gente no planeta, né? Nós temos aí 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. Só no Brasil são 15 milhões de depressivos, né? São 5 vezes a população do Rio Grande do Norte. Então, esses distúrbios, né? Herbert tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, mas esses distúrbios psicológicos também são processos de dor nessa transição. Concorda, meu querido? Sim, sim. A dor é a eterna lapidária do espírito, né? No entanto, eu gosto muito de uma frase de Emmanuel, que ele diz o seguinte: a dor é a medida da lei apenas, né, para os corações endurecidos. Né? Ou seja, a proposta de Deus é sempre o amor. Ele faz de tudo para que a gente progrida pelas sendas, pelos caminhos. Eita aí, ó, o filho de Igor, abrilhantando aqui a nossa live. Então, a gente tem uma oportunidade imensa. A expiação é só para a medida dos corações endurecidos. Aí, Kardec, eu vou pedir licença a vocês para trazer, porque quando Kardec aborda a questão dos flagelos destruidores, ele chega e diz e pergunta aos espíritos. Entendi o que vocês acabaram de dizer acerca dos flagelos destruidores. Mas me diga uma coisa, não teria Deus outro meio de fazer esse progresso acontecer? Questão 738, né? Não poderia, para melhorar a humanidade, Deus empregar outros meios que não esses flagelos, essas dores coletivas? Porque a dor, meus irmãos, ela acontece no plano individual como coletivo. Assim como a revolução, ela acontece no plano individual e coletivo, né? Nós somos um em Deus, e a Terra é hoje a nossa morada. Então, a gente tem que fazer do átomo ao arcanjo, tudo está em harmonia e tudo é sequência, né? Tudo é a mesma unidade, tudo é a mesma unidade. Portanto, então o que acontece no individual acontece no cosmos, no universo. Pois bem, aí Kardec questiona essa questão da dor coletiva, né? Porque a dor coletiva, ela fere com muita força. Olha o que os espíritos nos respondem. Deus ele começa dizendo assim: Deus pode fazer isso e os emprega todos os dias, né? Outros meios de progresso. Ele faz isso todo dia para a gente. Pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, das escolhas certas. Todos os dias, todos nós, meus irmãos, temos as opções de fazer as escolhas certas. Agora, a pergunta que não quer calar: a gente sempre faz a escolha certa? Ou, às vezes, a gente insiste, mesmo já sabendo que aquilo não é para ser feito, fazer a coisa errada. Aí, olha o que eles vão dizer. O homem, porém, não se aproveita desses meios de fazer. Como ele já tem a capacidade de escolher, ele insiste em escolher por ignorância, não por ele ser propriamente mal, porque nós sabemos na doutrina espírita que o mal é simplesmente a ausência do bem. Como eu não alcancei o patamar de luz suficiente, eu ainda estou na treva ali, tateando, e acabo fazendo a coisa errada. Mas o homem não aproveita a escolha do bem. Necessário, portanto, e aí eu concluo para o nosso irmão Jacinto fazer a contribuição dele, necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho. A expressão castigado aqui é seja ferido, né? Porque Deus não castiga, ele educa. A dor é a eterna lapidária, como o Rodrigo disse, é a professora do Espírito. Então, é necessário que ele diz: castigue no seu orgulho e que se faça sentir a sua fraqueza. Por exemplo, hoje a humanidade se recolheu à intimidade do lar
com medo por não poder sair fora de casa, né? Veja como a gente foi colocado no nosso canto, né? Quanto fraco nós somos, um inimigo invisível. Você só consegue ver ele no microscópio. Parou, caiu todas as bolsas de valores do planeta. Todas. De um dia para o outro. Eu digo de um dia para o outro, na linguagem de Rodrigo aqui, o tempo não importa. Foi em poucos dias, a economia do planeta entrou em colapso por conta de um vírus. Aí a gente vê que a gente, né? Então a humanidade chega num patamar, né, que ela poderia escolher. Aí é preciso que a gente diga, a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus é infinita. Todas as oportunidades de escolhas para o bem nós temos, né? E aí, inclusive, eu termino dizendo o seguinte, mesmo que você esteja hoje passando pelo esse processo no mundo de prova e expiação de uma dor coletiva, se você estiver em harmonia consigo e com os seus, você não está sentindo dor, não. Você não está sentindo, porque a dor, como eu estou dizendo, é a medida para o coração que ainda está endurecido. Então você consegue, né, caminhar com tranquilidade, mesmo vendo que Deus utiliza essa pedagogia de dor coletiva. Muito bem, me faz lembrar aquela famosa frase já muito utilizada, né, por todos nós, nas nossas reflexões sobre esse tema: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? E aí, dentro disso, Jacinto, eu vou me permitir fazer um mix aqui de várias contribuições nos comentários, para já entabular eu acho que faz uma ponte com o que o Rodrigo e o Herbert falaram. Quando a gente pensa nessa questão da transição, e como vocês colocaram, quer dizer, desde o sermão profético, às vezes a gente pensa que o tema transição planetária é uma novidade trazida por Manuel Filomeno de Miranda na sua famosa trilogia aí, que começa com transição planetária, amanhecer de uma nova era, perturbações espirituais. Mas a gente já descobriu com vocês que desde a codificação, no primeiro momento, e remontando até a fala de Jesus, essa nova era já estava prenunciada, né? E aí, muitas vezes, a gente fica assim pensando, meu Deus do céu, e quando é que essa transição se efetiva mesmo? Quando é que a regeneração que está prometida desde há tanto tempo, ela de fato se tornará uma realidade? E onde é a nossa responsabilidade? Né? O Wesley comenta que, por exemplo, em perturbações espirituais, a gente vê Bezerra atuando, né, junto a espíritos muito empedernidos no mal, que obsidiavam, né, instituições espíritas, inclusive. E aí, por que a gente ainda permite que isso aconteça, né? Será? E aí o Wesley coloca, né? Será pela nossa fraqueza moral? O que é que de fato a gente precisa perceber e fazer que a gente ainda não está fazendo, porque se tivesse, a regeneração já seria uma realidade. Então, qual seria a receita do bolo, Jacinto? O que está faltando, né? E aí o Alisson, ele emenda essa reflexão do Wesley para fechar. Como é que a gente pode contribuir com a regeneração? E o Marcílio, de que maneira nós podemos contribuir para o mundo de transição? Então, o que está faltando? Onde é que a gente precisa ser mais aplicado na escola da vida para, de fato, a gente começar a ver os primeiros raios mais consistentes desse amanhecer da nova era? Então, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a vivência plena da caridade, a lei da caridade, ela é a referência maior. Ela é o termômetro e é, ao mesmo tempo, uma bússola condutora em nossas ações, em nossas decisões, como bem colocou o Herbert. E é interessante de nós observarmos isso na nossa realidade presente, em coletividade, em humanidade e individualidade, porque as esferas, elas se cruzam. A esfera da individualidade se cruza com a esfera da coletividade nessa transformação, juntamente com a esfera da matéria. É muito rico e muito interessante. Então, observamos que, até hoje, os espíritos falam muito isso a nós, até hoje, as questões da matéria são as questões que mais movimentam a nossa vida.
as questões da vida material são as que mais nos prendem. É interessante a gente observar, por exemplo, de como a realidade visual é o que mais chama-nos a atenção, né? E os filmes se apoderam muito disso, até transformando, auxiliando na construção e na solidificação da ideia de que Apocalipse é destruição e que, na verdade, a origem da palavra diz revelação. É interessante, né? E daí nós vamos vendo que as realidades elas vão se acontecendo e no momento presente o impacto que tudo nós estamos vivendo traz é um questionamento que todos nós recebemos coletivamente. Como temos conduzido individualmente e coletivamente as nossas vidas, se essa lei de amor e fraternidade tem sido o fio condutor para nós. E se não, como nós poderemos chegar nessa realidade, nesse grau de equilíbrio que a caridade nos traz. Essa caridade que é o máximo de bem realizado ao máximo de todas as pessoas para o benefício de todos. Do bem que chega até aquelas pessoas do outro lado do mundo. Como nós nunca pensamos antes, é possível se pensar agora como humanidade. Mas aí vem a questão de onde isso brota, onde isso começa. Essa realidade nova, ela vai brotar intimamente em nós. Por isso que os espíritos e o Kardec insistem tanto na transformação moral. Porque não dá para se ter um comportamento ético e um comportamento moral se ele não for sincero e honesto e verdadeiro e brote de dentro do indivíduo, e brote dentro de mim. E como eu chego a essa mudança de transformação moral? Aí a gente volta mais uma vez para a velha, mas não no sentido de ultrapassada, mas ainda não vivenciada em profundidade, realidade do autoconhecimento e da autotransformação. De olhar para dentro de si, rever conceitos, rever realidades, rever emoções. A gente estuda muito hoje em dia, graças a Deus, temos os estudos psicológicos que o Espiritismo cada vez mais aprofunda, especialmente através das obras de Joana de Ângeles. Nós temos as reflexões também das realidades materiais, né, das realidades coletivas. Então, tudo isso vai levando a nós a termos novas observações, a olhar dentro de si, mergulhar no lago misterioso que somos cada um de nós e ver o que precisa em mim ser transformado. Porque aí a gente volta para essa realidade da dor que o Rodrigo falava. A dor, segundo muitos orientais, o budismo fala muito isso, a dor ela é a resistência da transformação. A dor ela vem porque a gente resiste, porque a transformação está aí. O nosso íntimo, o nosso espírito fala para nós, você precisa mudar. Eu não aguento mais ver você caindo no mesmo erro. E os espíritos que comandam a humanidade, eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão dizendo, nós não aguentamos mais ver vocês caindo no mesmo erro. Chegou a hora de despertar. Meus irmãos, se quiserem complementar, irão ajudar bastante. Rodrigo, por favor, Rodrigo. Rapaz, então vamos lá, né? Bom, a pergunta aí, as questões perguntam sobre a contribuição, né? Nós temos uma meta, né? O sentido da vida é passar pelas experiências para atingirmos uma meta. Qual é a nossa meta? Nos tornarmos espíritos bons da segunda ordem da escala espírita. Essa é a nossa meta. E de que forma a gente chega lá? Porque não somente, é uma palavra muito forte, mas a grande maioria dos espíritos que habitarão o mundo regenerado serão os espíritos bons, né? Reforma íntima. Enquanto a gente não nos reformarmos, porque é um trabalho íntimo, individual de cada um, é tentar nos livrarmos das duas chagas da humanidade, como nos dizem os imortais no livro dos Espíritos, o orgulho e o egoísmo. São os pais de todos os vícios, de todos os males. Então, enquanto a gente não se livra disso, a gente não está contribuindo para essa transição, né, no sentido coletivo. É um trabalho de formiguinha, cada um tem que fazer a sua parte, mas quando a gente consegue desenvolver virtudes e nos livrarmos das imperfeições, a gente deve ter um dever de compartilhar, né? Porque nós, principalmente nós espíritas, nós somos os trabalhadores da última hora.
capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Espiritismo não é terapia individual. Erasto nos diz, no capítulo 17, ide e pregai, mas não é pregar com palavras. O mundo está cheio de palavras. Nossa maior contribuição para a transição, principalmente vindo de nós espíritas, é espalhar o Evangelho de Jesus através do comportamento. E Francisco de Assis, ao prestes a desencarnar, chama seus confrades, seus franciscanos, e diz: ide e pregar o Evangelho, se necessário, utilizem palavras. Então Jesus, ele prega o Evangelho, mas ele exemplifica, ele deixa o exemplo de que é possível viver dessa maneira. E essa é a nossa maior contribuição para esse período tão tormentoso. Maravilha. Herbert, já vou entabular, fazer uma ponte com outra pergunta aqui para você, mas só queria aproveitar, como não lembrar, não é, dentro da sua fala, Rodrigo, e da fala inicial do Jacinto, da inesquecível frase, né, do nosso querido Gandhi, que diz: seja a mudança que espera no mundo, né? Então, até vim vestido uma camisa bacana, que não vai dar para mostrar tudo, mas que diz assim: a transição planetária começa em mim, justamente mostrando essa nossa responsabilidade, né? É o mundinho interior aqui que precisa mudar primeiro e que precisa se regenerar o altar abandonado, primeiro. Né? O altar abandonado. Exatamente. Mas aí, Herbert, eu tenho uma pergunta aqui que vai permitir, inclusive, você fazer a ponte com esse trabalho bacana da área da família, e a gente refletir um pouco até sobre a importância da família dentro desse contexto da transição planetária. E é uma pergunta da Kaline, onde ela pergunta para a gente: as crianças que nascem hoje, elas são muito espertas e inteligentes. Isso também tem a ver com essa transição? E aí eu complemento, além de falar sobre a questão das crianças, como é que você destacaria o papel da família, inclusive, na formação, na educação e no acompanhamento desses novos, entre aspas, espíritos aí que estão encarnando dentro desse contexto da transição planetária? Maravilha. Eu vou fazer, inclusive, uma ponte com a pergunta anterior, né? Que eu achei muito pertinente a colocação do nosso irmão Wesley. Agora, meus irmãos, nós estamos sob uma dupla influência muito forte. A influência dos que anseiam pela uma mudança efetiva, que Jesus, no Sermão Profético, chamou das ovelhas. Ele separa os bodes das ovelhas, né? A ovelha é mansa, os mansos herdarão a terra. Já o bode é mais rebelde, ele não quer, aí ele separa. Pois bem, nós estamos agora sob essa dupla influência, inclusive do ponto de vista espiritual, que foi o que o nosso irmão Wesley nos trouxe, né? Então, o que fazer? E aí eu quero fazer um apontamento, o Rodrigo trouxe aí uma mensagem do espírito Erasto, quando ele fala a missão dos espíritas na Terra, que é o ide e pregai. Lá ele vai dizer, não tem mais, não tenha medo, as línguas de fogo estão sobre vós. Então, meus irmãos, agora, na transição planetária, quem se propõe a fazer o bem, a exercer a compaixão, a misericórdia, vai estar muito bem assistido. No Espiritismo, não, de forma alguma. Em todos os quadrantes do planeta, os ateus que amam estão assistidos pela espiritualidade superior. Nós estamos amparados, e muito bem amparados. Jesus, quando disse que ia mandar o Consolador, ele disse que ia mandar e ele ia ficar até os finais dos tempos. Então, nós estamos sob uma influência. Agora, o que é preciso fazer? Aí eu quero trazer só uma frasezinha de Erasto, que está lá no Evangelho, quando ele fala da missão dos Espíritos. Ele diz: ide e pregai a palavra divina. A pregação já foi muito vendida por Rodrigo. Pregar, usa a vida para pregar, se necessário, palavra, que é o que disse Rodrigo. É chegada a hora, porém, que deveis sacrificar a propagação da mensagem de amor, os vossos hábitos, trabalhos e ocupações fúteis. Então, é necessário uma vigilância redobrada agora no processo de transição planetária, porque senão a gente vai cair na vala da influência negativa, porque ela está aí campeando no universo.
né? A epidemia agora revelou muita ação no bem, mas também revelou que tem irmãos que ainda estão renitentes na prática do mal e que você pode escolher essa opção, né? Então, é esse detalhezinho, inclusive nas nossas atividades espíritas das nossas casas. Vigilância redobrada, porque nós podemos cair em uma dessas valas aí cair na vala da rebeldia, da inutilidade, como disse o nosso irmão Erasto. E aí, voltando para complementar, a vinda, porque como é que vai Deus fazer para alçar a terra a uma condição melhor? Ele vai passar a fazer um controle na encarnação, na reencarnação, melhor dizendo. Quem é que vai reencarnar na Terra? Né? Vai ser toda sorte de espírito? Não. Kardec diz, agora está acontecendo uma emigração coletiva de espíritos, uma saída, está lá no livro A Gênesis, no final ele está dizendo, uma saída coletiva de espíritos, certo? O que sempre aconteceu, como nosso amigo Rodrigo disse, flagelos, desde que a Terra é terra que aconteceu. Desencarnações coletivas, leia a parábola do dilúvio no Velho Testamento, que você sabe, você vê. Pois é, só que essas emigrações coletivas, que agora estão acontecendo, tem um diferencial. No retorno, não volta a qualquer espírito. Então, agora, Deus está permitindo, Jesus, que faz a vontade de Deus aqui no planeta, que é o nosso governador espiritual, começa a mandar espíritos muito mais propensos ao bem. É espírito puro, não. É esses serizinhos que estão chegando nos nossos lares, que a nossa irmã chegou. Aí qual é a função da família? A função da família é dar o direcionamento. Porque no processo educacional da infância, se ele receber influência a mais, ele pode topar. Certo? Porque encarnar não é fácil. Está sob a influência da matéria, como nós estamos todos suscetíveis a quedas constantemente. Então, os espíritos que estão chegando precisam demais da melhor escola. Qual é a melhor escola, Herbert? O lar. Centro espírita é bom. Como diz Cortella, né, o filósofo Cortella, o grande educador, a gente tem que diferenciar educação e escolarização. A escola escolariza, não educa. É bom saber isso. Os nossos centros espíritas, as nossas igrejas, os nossos cultos, os nossos templos dão um suporte na espiritualidade, mas a educação está no lar. Então, portanto, é importantíssimo para essas crianças que estão chegando mais propensas ao bem, não são espíritos puros, mais propensas ao bem, que eles encontrem o direcionamento, encontrem ambiente digno para que as potencialidades que eles trazem sejam, de fato, postas em exercício. Porque aí nós viremos, não tão longe, sem definir tempo, não tão longe, nós veremos um mundo regenerado. Muito bem. Temos aqui uma outra pergunta, né, para a gente ir encadeando aqui também ainda algumas perguntas que os nossos amigos colocaram. E aí, Rodrigo, vou passar para você. Agora eu confesso que eu me perdi na ordem, se era você ou Jacinto. Jacinto. Mas Jacinto. Então, também o Rodrigo também pode fazer um complemento, se quiser. O Daniel, ele coloca aqui que lá em A Gênese, né, no capítulo que trata do tópico que trata dos sinais dos tempos, ele, pelo que eu estou entendendo da pergunta, fala que a nossa sociedade ainda fica enrijecida em categorias sociais, não é? Mas a pergunta em essência é, com esse alerta que a transição planetária nos traz, da transitoriedade neste plano, o sentido igualitário estará mais praticado? Então, no que eu estou procurando interpretar a pergunta do Daniel, com a transição planetária e com o advento do mundo de regeneração, haverá mais igualdade? Esse sentido igualitário, esse sentimento de que todos nós somos irmãos, ele estará mais praticado? E aí, Jacinto, começa contigo. Como eu estava falando, na resposta da outra pergunta,
a lei da caridade ela é um norte e ela também é um termômetro. Um termômetro dessa transição planetária. A gente vai compreender isso em resposta a essa pergunta no sentido social, né, de comunidade. E comunidade eu falo comunidade local, comunidade Brasil, mas também comunidade e humanidade, que o bem que eu vou estar desejando para mim, para os meus da minha cidade, os meus do meu país, os meus da humanidade, vai, para poder alcançar a todos estes, quebrar barreiras hoje existentes. Claro, nós conhecemos a vivência em sociedade, a vivência comunitária no mundo dos encarnados, da maneira como compreendemos hoje. Mas, passadas as crises, novas maneiras se surgirão para poder suprir essas necessidades. As necessidades de mais direitos, né, atendidos ao máximo de pessoas, é uma consequência normal e natural dessa fraternidade expandida. Uma consequência natural desse mundo com menos ódio e mais justiça. É um mundo que a justiça ela não é apenas uma vingança, mas sim a correção que Kardec nos fala, educativa. Olha, um sonho para nós que, por exemplo, as penitenciárias sejam realmente, de fato, educativas. É um sonho para nós brasileiros, por exemplo, essa realidade. É um sonho que todas as pessoas tenham acesso ao mínimo para que, então, elas possam compreender, passar das necessidades materiais, elas compreendam que o essencial é o espiritual. Como dizem muitos irmãos que trabalham na assistência, a gente só consegue tocar o coração, de fato, no sentido espiritual do irmão, nesses trabalhos, vencida a realidade material momentânea. Quantas barreiras, né, numa visão material, nós temos a vencer também, mas que elas serão consequências da mudança individual, social e coletiva, comunitária, mas também no mundo por completo, né? Daí a gente vai poder auxiliar irmãos do outro lado do mundo, do jeito que a gente manda vídeo, do jeito que a gente manda doações, do jeito que grupos assistem países, um país vai assistir outro. Esses movimentos são sementes ainda do que a gente, por exemplo, tem por vir no reflexo social, muito maior daqui em diante, né? Que ainda não chegou, mas que, a depender de nós, em nossas responsabilidades individuais, em nossas responsabilidades comunitárias e coletivas humanitariamente, né, assumirmos e agirmos para que isso aconteça. Quem sabe se as ideias de um mundo novo, né, de um mundo novo já estão aí dentro de vocês, estão dentro de mim, e a gente está precisando só mais regá-las e começar a perceber os frutos que estão por vir. E aí eu peço meus irmãos que complementem a fala, que é sempre muito, muito gratificante ter isso nesse momento. Se Igor me permite, posso, Igor, complementar aqui uma coisinha rápida? Mais claro, meu amigo. Bom, a pergunta do nosso irmão Daniel, ela se refere à questão das classes sociais, né, das diferenças, das castas que se formaram ao longo do tempo no planeta. E pesquisando aqui rapidamente, eu vi a Revista Espírita, né, que está na Revista Espírita, na edição de abril de 1858, uma entrevista sensacional de Kardec, em uma mediúnica, com um espírito que habita o planeta Júpiter. Está na Revista Espírita, isso não é invenção da minha cabeça, está lá, é codificação, né? Alguns consideram codificação também a Revista Espírita. Então, essa entrevista sensacional está lá, edição de abril de 1858. E Kardec faz 3 perguntinhas que eu acho muito interessantes. Pergunta 58 que ele faz ao espírito. Os espíritos são iguais ou de várias graduações? Isso aqui Kardec pergunta quando ele trabalha o estado moral dos habitantes do planeta Júpiter, né? E o espírito responde, de diversos graus, mas da mesma ordem. E Kardec continua, pedimos que te reportes especialmente a escala espírita que demos no 2º número da revista e que nos digas a que ordem pertencem os espíritos encarnados em Júpiter. Todos bons, todos superiores. Por vezes, o bem desce até o mal, entretanto, o mal jamais se mistura com o bem. E a última pergunta que Kardec faz, os habitantes formam diferentes povos, como aqui na Terra?
sim, mas todos unidos entre si pelos laços do amor. Gente, é uma entrevista sensacional, vale a pena lê-la toda. Mas eu separei essas 3 questões porque a gente vê que, segundo esse espírito, segundo Kardec nessa entrevista, Júpiter já é um mundo regenerado, né? É um dos mais evoluídos do nosso sistema solar. E todos os globos do universo são habitados, né? Questão 55 do Livro dos Espíritos. E aqui esse espírito nos revela que a diversidade ainda existe. Só que não existe mais arenga, trazendo para o nordestinês. Lá não existe mais direita contra esquerda, lá não existe mais gays contra héteros, lá não existe mais meu time é melhor que o seu. Não existem divergências, isso é coisa de espíritos imperfeitos. E a gente vê aqui que ele responde que são todos bons de segunda ordem. Então essa questão de classes sociais, elas persistem, continuam segundo esse espírito dizendo a Kardec. Mas as divergências, essas brigas, as guerras são... Até a questão 61, Kardec pergunta, sendo assim, as guerras são desconhecidas? E o espírito responde, pergunta inútil. Ou seja, né? Então, classes sociais vão existir sim no mundo regenerado, mas não com divergências, com tanta briga como a gente vê hoje. Muito bem, meus amigos, antes de a gente continuar, a gente tem... os comentários foram rolando aí, eu fui fazendo de propósito um suspense, né? Mas a gente vai colocar aqui agora com apoio aí da técnica aí, vamos dar uma notícia agora que já não é mais segredo, mas a gente vai fazer uma comemoração agora antes de dar continuidade. Tava 999 lá no print. Tá, eu já vi 1000. Tava 999 nesse print que eu vi. Ei, Alisson. Mas o fato é que, meus amigos, chegamos aos 1000 inscritos, né? Então, a gente abriu o café dizendo que vocês poderiam ser parte desse momento aí, desse marco para o canal Seridó Espírita, não é? Então, a gente agradece demais aos amigos que, inclusive, estão conosco agora, acompanhando esse café, e que, por força de acompanhar o café, muito provavelmente, alguns ainda não tinham se inscrito no canal, se inscreveram, e com muita alegria, então, a gente chega a esses 1000 inscritos. Aproveitamos também, né, como o Alisson colocou nos comentários, para agradecer. Aê! Agora sim! Agora foi. 1000 inscritos, ó. E justamente no café da transição planetária, a gente fez a transição para a casa do milhar, hein? Maravilha. Parece que era uma coisa que estava escrita para acontecer, viu? Então, a gratidão a todos os amigos, né? Inclusive a TV7, que nessa parceria que a gente vem firmando, tem aberto realmente um maior espaço de divulgação para o trabalho do Seridó Espírita, assim como, né, a parceria que nós estamos fazendo, divulgando os eventos, tem fortalecido cada vez mais o trabalho de divulgação da TV7. A gente acredita que é por aí mesmo, né, meus amigos, e tudo isso em prol da divulgação da doutrina espírita, da mensagem espírita. Quando a prosa é boa, quando a prosa é muito boa, o tempo passa ligeiro e a gente nem percebe, né? Então, a gente já vai se aproximando aí, já dos minutos finais do nosso café, e também a gente vai ter uma participação especial aí no final, em função desse marco dos 1000 inscritos que a gente conseguiu com muita alegria. E, assim, muito bacana ouvir os comentários de cada um de vocês, muito lúcidos acerca dessa questão. Eu abriria um espaço agora para que cada um pudesse fazer uma reflexão final, e aí eu ouso, né, pedir para que dá uma tônica para essa reflexão final, mas deixando vocês livres para trazerem aquilo que vocês tinham pensado também, que mensagem de esperança, que mensagem de incentivo, que mensagem de confiança e de fé
com base em tudo que vocês leram, estudaram e vêm estudando, né, dentro dessa temática, a gente pode dar para cada um dos amigos e amigas que nos acompanham, no sentido de fortalecer o nosso ânimo e a nossa disposição de fazer essa regeneração acontecer de fato, né? Que palavra de incentivo, de ânimo, de fortaleza vocês poderiam dar nesse encerramento para contagiar cada um dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham agora e aqueles que vão acompanhar esse vídeo que vai ficar na nossa plataforma aí para ser visualizado também depois, no sentido de dar aquela injeção de ânimo para que, de fato, a gente concretize de uma vez por todas essa promessa colocada lá, inclusive, de forma tão bela, né, pelo nosso querido Agostinho, lá na passagem onde ele nos fala do mundo de regeneração. Então, só para me aventurar, né, dar uma de metido aqui e tentar dar uma tônica da fala final de vocês, começando pelo nosso amigo Herbert, depois o Jacinto e depois o nosso querido Rodrigo. Primeiro, agradecer, né? Aí foi maravilhoso. Estar numa live que a gente atingiu a marca dos 1000 seguidores, para mim é motivo de muita alegria. E principalmente eu que sou um entusiasta do grupo Seridó Espírita, né? Desde o primeiro momento a gente vibrou muito. Meus irmãos, dizer que, nas nossas considerações finais, que a regeneração começa em nós, é a camisa que Igor trouxe, né? Dizer que em nós temos todas as forças do nosso processo. Porque nós temos um mundo íntimo. Existe o mundo exterior e existe o mundo íntimo. Então, ela se processa no nosso mundo íntimo. Então, em nós encontramos todas as forças para a transformação verdadeira, né? Quando chegarmos no mundo espiritual, nós não vamos dar conta da regeneração da Terra. Ninguém aqui quem dá conta da regeneração da Terra é Jesus, não é verdade? Que é o nosso governador. Ele está preocupado, sobretudo, com a regeneração da Terra. Qual é a nossa preocupação primordial, né? É a nossa regeneração. Esse deve ser o foco. Então, em nós temos tudo, meus irmãos, para dar a nossa contribuição no processo de regeneração. Quando ela vai acontecer, depende de você. Porque se você fosse hoje um espírito regenerado, muito provavelmente a maioria de nós não estaria no que Santo Agostinho chama de hospital, né, como é o mundo de prova e expiação, né, penitenciária, os espíritos chegam a chamar de penitenciária, etc. Mas é um processo mostrando que está tudo dentro de nós, né? Então, que nós tenhamos essa consciência, sejamos a mudança que queremos ver no mundo, né? Façamos a nossa parte, não percamos jamais a fé em Deus, a esperança, porque esse conceito de transição planetária, pelo menos a mim, me conforta muito, porque mostra que a gente caminha para um estado de coisas muito mais harmônico, muito mais pacífico, e que o planeta Terra está sob as rédeas do controle de Deus, né? Que sempre e tudo faz para uma renovação melhor. Tudo que acontece na Terra é para o nosso bem, inclusive o que estamos passando agora, né? Então, que vejamos, nesse processo de transição planetária, qual a contribuição que devemos dar para ele. Faça esse exercício e saiba que Deus toma conta de todos nós. E que ele sim fará essa regeneração com a sua contribuição. E com a minha e com a nossa. Com a ajuda do canal Espírita, por exemplo, Seridó Espírita, que está dando aí uma alegria para todos nós já com 1000 inscritos. Pode seguir? Eu sempre gosto de ouvir o Herbert. Tem uma mensagem do Emmanuel, que eu li essa semana, que ela me trouxe muitas consolações, mas muita motivação também. E acho que cabe muito bem nesse período de reflexão. Ela é curtinha. Ela diz assim: examina o que sentes e pensas. Examina o que sentes e o que pensas. O que dizes e o que fazes. Porque a lei multiplicará
sempre os recursos que ofereces à vida, retribuindo-te compulsoriamente o bem ou o mal que pratiques, de conformidade com as vossas obras. Então, assim, a gente pensa muito no negativo ainda, né? É próprio nosso, mas uma reeducação, uma autorreflexão, uma examinação do que eu sinto, o que eu estou sentindo hoje perante tudo isso, perante a minha vida hoje, até onde eu conduzi minha vida até hoje. O que eu tenho pensado, o que é que esse meu conduzir, essa construção de mim mesmo, esse indivíduo que eu me construí, me trouxe até aqui. E o que eu digo, o que eu faço, é satisfatório, é condizente com aquilo que a gente aprende de doutrina, que a gente aprende de evangelho de Jesus acima de tudo? É a ponderação, é o exercício que o Herbert convidou muito, muito fortemente, e com um ponto a mais de reflexão, sabendo que essas ações, essas consequências minhas, vão me conduzir não só a uma mudança na minha vida, é a regeneração do planeta. Que bênção e que maravilha. Então, gratidão por esse momento, né? De muito aprendizado, de muitas bênçãos. Perfeito, perfeito. E para encerrar, né, minhas considerações finais, nós temos conselhos no livro A Gênese, né, diversos conselhos, e no capítulo São Chegados os Tempos, Kardec traz mensagens de espíritos, nos dando um norte, nos mostrando um caminho. Entre eles, Dr. Barry nos traz uma mensagem, né, Herbert? Uma mensagem muito bonita, dentre as quais eu destaquei umas frasezinhas que eu acho interessante. É no período que ora se inicia que o espiritismo florescerá e dará seus frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. E ele finaliza essa mensagem dizendo: felizes os que deles aproveitam desde hoje, tanto ganharão e a tantas penas se pouparão. Então isso é um consolo para a gente, né? Nós que, como o Herbert falou, nós que já vivemos aqui na expectativa da paz, do amor, no trabalho, na seara do Cristo, Dr. Barry nos consola aqui, nos dá uma esperança que muitas penas serão poupadas àqueles que tentam seguir os exemplos de Jesus. E lá no item Os Obreiros do Senhor, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos diz: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Todos nós sabemos quem é o Espírito de Verdade, né? E essa mensagem foi trazida em 1862. Então, em 1862, já tínhamos atingido o tempo para o cumprimento das coisas que foram anunciadas no Sermão Profético, né? Então, não há mais tempo para perder. Chegou a última hora e nós somos os trabalhadores, não é, Herbert? A gente está, provavelmente, né, Jacinto, na nossa última encarnação de chance que a misericórdia divina nos dá, né? Provavelmente, não necessariamente, mas nós somos alunos que estamos sendo aferidos pelo professor, estamos próximos de receber a nota final dessa prova, que é a vida espiritual, que é a existência aqui na Terra. Então, façamos a nossa parte, né? Quantos Chicos foram necessários para mudar Minas Gerais, para mudar o Brasil? Somente um. Quantos Divaldos foram necessários para mudar Salvador, mudar a Bahia, mudar o Brasil? Somente um Divaldo. Quantas Madres Teresas foram necessárias para mudar a Índia e mudar o mundo em muitas coisas? Então, cada um de nós temos um poder imenso. O próprio Jesus nos diz: vós sois deuses. Nós temos um potencial que nós mesmos ainda não sabemos que temos. Então, através de um pequeno exemplo, nós podemos fazer uma cidade ficar perplexa. Através de uma frase nas redes sociais, nós podemos trazer para junto de nós, por afinidade, pessoas que querem descobrir o que é o Espiritismo, o que é essa doutrina consoladora que Jesus nos promete em João, né, que eu rogarei ao Pai, ele vos enviará um novo Consolador. Então o Espiritismo está aqui há 160 anos em nossas mãos e é nossa obrigação usá-lo para auxiliar o processo, tanto nosso quanto de nossos irmãos, nesse processo de transição que nós estamos passando. São chegados os tempos, Jesus nos disse há 2000 anos, chegou o momento, é agora. Então, felicidades a todos, muito obrigado pelo convite e uma excelente semana para todos nós, com saúde, que Jesus nos proteja, nos abençoe nessa semana que se inicia. Valeu, obrigado a todos pela companhia.
Maravilha, Rodrigo, Jacinto, Herbert, meus amigos, que alegria estarmos juntos. Não posso deixar de registrar a presença agora muito querida do nosso Assis Pereira, Herbert, Rodrigo, Jacinto. Né? Um abraço, Assis, nós te amamos, viu? O Assis aqui dizendo da alegria de revê-los, da alegria de ouvi-los, né? Nossa, que um amigo muito querido que nos encaminha, né? Para que nós prossigamos, Herbert, Rodrigo, Jacinto, Alisson, prossigamos para o alvo. Este capítulo 18 da Gênese é de uma atualidade. O nosso querido amigo Assis Pereira compartilhando conosco desse momento e corroborando aí com tudo que vocês falaram, né? Então, eu me lembro de um trecho de uma poesia que diz: agora, eis que fulgura o teu santo momento, né, de ajudar, de auxiliar. Então, nós estamos tendo essa oportunidade. Mas nesse dia histórico, né, em que nós fechamos falando da transição planetária, a gente passou por uma transição também aqui durante a live, né, para vocês verem que transição planetária é assim, né, é natural, né, é uma coisa que não precisa de grandes cataclismos, as revoluções são internas, como os amigos falaram. Então, aqui, na prática, a gente passou por uma transição. Vocês nem perceberam, só perceberam porque foram vendo os comentários aí, e de repente a gente estava na casa das centenas de inscritos, e entramos agora na casa do milhar, né? E aí a gente não poderia deixar de trazer aqui um amigo muito querido, né? Que é o nosso querido Alisson. Eu disse: Alisson, se a gente bater os 1000, você vai ter que abrir mão da sua folga aí de mediador, né? E você vai ter que entrar junto conosco. E eu chamo o Alisson aqui para a nossa telinha, né? Para que ele possa também trazer a sua fala, a sua gratidão. Chegamos aos 1000, Alisson. Chegamos aos 1000, né? E você sabia, tanto você sabia que você cortou o cabelo especialmente para esse momento. Muito legal, muito bom esse momento, né? Para todos nós que fazemos o canal Seridó Espírita, que iniciamos, até coloquei aqui na telinha, iniciamos esse canal no dia 13 de maio de 2020. Então, 2 meses e 15 dias, já estamos com 14.409 visualizações, sem contar as de hoje, e batemos a nossa meta inicial. Fomos construindo, né? A meta de 100 inscritos foram batidas, as de 500 inscritos, de 1.000 inscritos. E isso é muito importante para todos nós que fazemos o Seridó Espírita, principalmente pela credibilidade que o movimento espírita demonstra nesses mais de 100 vídeos que nós já temos durante esse trabalho de lives praticamente todos os dias, levando a mensagem do espiritismo aos vários cantos do país e fora dele. Na live de ontem, que fizemos em parceria com a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, o qual aqui registramos a gratidão por essa parceria dessa live de ontem, tivemos pessoas assistindo da Suíça, em outras lives com Cosme Massi, do Canadá. Então é assim que a gente vai fazendo esses momentos de levar a doutrina espírita que consola tantos corações, né? Quantas pessoas não se beneficiam, quantas ideias, muitas vezes, que as pessoas estão presas com a ideia trágica do suicídio e procuram no YouTube uma palestra onde possa consolar seus corações e demover dessa ideia. Então, o trabalho, ele passa por isso aí. E precisamos agradecer essas parcerias que estamos construindo com todos os centros, os vários centros, as comissões regionais do RN, a TV7, que hoje iniciou-se na sexta, no café, que era com Marlon, mas infelizmente não pôde acontecer, então iniciou-se hoje. Essa parceria, onde transmitiremos o Café com Kardec toda segunda-feira, também pela TV7. Hoje estamos agora, nesse exato momento, com 50 pessoas assistindo. 22 na TV7,
24 no Seridó Espírita, 4 no Facebook do Semestre do Cristo e 1 no Facebook do Seara de Luz. Isso é muito importante para nós e é gratificante. Então, que essas metas, agora a nossa meta vai se instituir para trabalhar para 5.000 inscritos, porque assim a gente vai ganhando credibilidade e a gente vai podendo levar cada vez mais essa doutrina consoladora de forma coerente, de forma bem explicada, com as várias posições dos vários expositores que aqui passam junto conosco. E assim a gente vai criando esse ambiente de estudo que surge na pandemia, mas que permanecerá além dela. Continuaremos nesse trabalho de divulgação e continuaremos a estudar cada vez mais e colocar em práticas em nós mesmos, porque a transição ela precisa, né, começar em mim. E eu, como o Rodrigo falou muito bem, poeticamente, eu estava aqui ouvindo, a partir de mim, a gente modifica o nosso redor e a transição pode ocorrer. Então, meus amigos, gratidão a todos que estão aqui, a todos que fazem parte e estão assistindo de longe, né? E que estudam o Espiritismo conosco nesse campo mental de vibrações em torno do bem. Muito bem. Parabéns aí ao Seridó Espírita, toda a equipe, Alisson, amigo querido, né? A gente tem acompanhado aí o seu esforço, a sua dedicação, né? E nós temos tido a grata alegria de humildemente poder dar a nossa parcela muito pequena de colaboração. Quero dizer que não foi fácil hoje ser seu substituto, viu? Você realmente é um âncora de primeira. Eu tentei aqui minimamente, né, não fazer muito feio. Mais uma vez, gratidão ao Rodrigo, ao Herbert e ao Jacinto, né, que fizeram um café primoroso. Realmente o pessoal estava nos comentários aí elogiando. Inclusive um comentário do Wesley que eu achei muito interessante, que ele disse que passou voando o café que não deu tempo nem da caneca esfriar, né? De tão rápido que foi. E assim, quando a prosa é boa, quando o papo é bom, passa ligeiro, a gente não percebe. Mas nós chegamos ao nosso momento final, não é? Então agradecemos aí mais uma vez, novas oportunidades virão de trabalho para todos nós, não é? Como o nosso querido amigo Assis colocou. E aí, a nossa gratidão mais uma vez a todos que estiveram conosco nesse café tão importante, tão significativo pelo tema que foi tratado e pelo marco importante que o canal Seridó Espírita atingiu. Muita paz, muita luz, fiquem todos com Deus, até a próxima edição, na próxima segunda-feira, às 19h30, no Café com Kardec e Amigos, e até os próximos eventos, não é, do Seridó Espírita, que, como o Alisson falou, praticamente todos os dias nós estamos aqui com atividade. Jacinto, Rodrigo, Herbert, um abraço. Alisson, meu querido, fica com Deus. Tchau, meus amigos.